Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Vamos para mais um dia de aula com a professora Luciane. Hoje é dia 20/11/2020. Hoje é dia da consciência negra. É feriado, mas estamos repondo aula, por isso que a professora está mandando aula, tá bom? Hoje vamos iniciar a aula com uma música, Ninguém é igual a ninguém, tá? Então vamos refletir e fazer uma aula diferente hoje. Eu sou diferente, igualzinho a você. Chegue mais perto, você vai perceber. Cores diferentes, mas muito parecidos. E essa mistura torna tudo divertido. Torna tudo divertido. Minha pele é escura, a sua é bem clarinha. Aquele é índio, a outra é ruivinha. Outro parece até que é amarelo. E essa mistura é que torna tudo belo. É que torna tudo belo. Não é a cor da pele que define o coração. Deus é o nosso Pai, então somos todos irmãos. Não importa a tribo, a cor, a raça e o que pensam, não. Nessa aquarela da vida somos todos Deus é o nosso Pai, então somos todos irmãos. Não importa a tribo, a cor, a raça e o que pensam, não. Nessa aquarela da vida somos todos irmãos. Eu sou diferente, igualzinho a você. Hoje é dia 20, dia da consciência negra, do mês de novembro do ano de 2020. Vamos para o registro no caderno. Vocês irão registrar. Hoje é sexta-feira, dia 20/11/2020. Nome, faço nome completo e sextou. Por que sextou? Porque hoje é sexta-feira. Vamos para a agenda. A agenda vocês também terão que copiar no caderno, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer Ciências, História e Geografia, livro Buriti, páginas 78 e 79. E língua portuguesa no caderno. Essa é a atividade de hoje. Vamos para a atividade. Abre o livro Buriti na página 78 e vamos iniciar a leitura. O modo de vida do quilombola. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força da África, às terras que tornaria
o Brasil para trabalhar como escravos, principalmente na agricultura. Essas pessoas resistiram de diversas maneiras à escravidão, e uma delas foi por meio das fugas. Algumas dessas fugas, feitas em grupos, deram origem a povoados conhecidos como quilombos. Neles, os quilombolas praticavam a agricultura e produziam os utensílios e os objetos de que precisavam para sobreviver. Observe a seguir a planta de um quilombo. A legenda descreve alguns elementos deste local. Vamos prestar atenção? Então, resumindo, na verdade, os negros vieram da África, trazido para o Brasil à força, eles não queriam vir. Então, eles vieram para trabalhar de forma escravas, né? Como escravos no Brasil. E muitos resistiram. E para resistir, como eles resistiram? Fugindo das pessoas que trouxeram eles da África. E assim formando um lugar onde deveriam ficar. Esse lugar foi chamado de quilombos, tá? E no quilombos eles trabalharam, né? Eles praticavam a agricultura e produziam também utensílios e objetos que precisavam para sobreviver. Essa é uma planta do quilombo de São Gonçalo que foi organizado nos anos de 1700 e estava localizado no atual estado de Minas Gerais, de autor desconhecido. Então, isso é um desenho, né? Uma planta do quilombo, né? Mostrando como era o quilombo em 1700, no estado de Minas Gerais. Legenda número 1. Casas de ferreiro onde se produziam ferramentas e armas. Onde está o número 2? Buracos para a fuga. O número 3 é a horta. O número 4 é estrada com alcapões, abertura disfarçada no nível do piso para a fuga. Número 5, trincheira, buraco circular, cheio de espetos para impedir a entrada de invasores. Na número 6, caminhos entre casas. Número 7, casa de pilões onde se preparavam os alimentos. Número 8, saída com barreiras que facilitava a fuga. Número 9, mata que escondia e protegia o quilombo. E número 10, a casa de tear onde se produzia roupas e outros tecidos. Então, essa é a legenda que vocês irão procurar nos desenhos, explicando um mapa, né? Então, explicando o desenho, o que era cada lugar que existia no quilombo. Agora vamos para a página 79. Preste atenção. Número 19. Reúna-se com um colega, observe a planta do quilombo de São Gonçalo e leia a legenda. Depois responda as questões no caderno. Então, a professora já leu para vocês, né? Então, vamos responder. Letra A. Qual era a função da maior parte da estrutura do quilombo? O que tinha mais na estrutura do quilombo? Então, a maior parte da função do quilombo, né,
da estrutura do quilombo tinha uma função de proteger o quilombo, né, e facilitar as fugas. Então, tudo que eles construíam, a maioria das coisas que eles construíam no quilombo era uma forma de proteger e ajudar na fuga, né, se caso houvesse invasões. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Quais estruturas serviam para produzir itens para a sobrevivência dos quilombolas? Então, a casa de ferreiro, né? A horta, a casa de pilões onde eles cozinhavam e a casa do tear. Então, essas casas que eles serviam para produzir, né, os itens de sobrevivência. E o resto era para proteção. Letra C. Em sua opinião, por que havia tanta preocupação com a segurança do quilombo? O que vocês acham? Hein? Na opinião de vocês. Na verdade, a preocupação deles é com a segurança, né? Porque a qualquer momento poderia haver uma invasão e as pessoas que tinham mandado eles para o Brasil poderiam encontrá-los e transformá-los em escravos, né? Em 1888, os escravos se tornaram livres no Brasil e muitos deles passaram a viver nos quilombos porque ficaram sem moradia e não tinham apoio da sociedade para sobreviver. Atualmente, diversos quilombos permanecem ativos. Eles deram origem à comunidade que abrigam o descendente de escravizados e estão localizados em vários lugares no Brasil. Essas comunidades mantêm alguns costumes de seus antepassados africanos, como a culinária, então eles comem da mesma forma que os antepassados comiam, o artesanato, que são as produções, né, que eles produziam para sobreviver e para vender, e também eles continuam fazendo as danças que os antepassados deles dançavam naquele tempo, em 1888. Nessa imagem, o lundu é uma dança de origem africana que permanece sendo praticada em comunidades quilombolas do Brasil. Município de Belém, no estado do Pará, em 2014. Então, essa foto foi tirada, né, lá numa comunidade de quilombos, e no estado do Pará, em 2014. O que eles estavam fazendo é dançando. O nome da dança é lundu, que é de origem africana. Vamos para as perguntas. Número 20. Pesquise em livros ou na internet se existem comunidades quilombolas próximas ao lugar onde você vive. Siga o roteiro de perguntas a seguir e registre as informações no caderno. Então, vocês irão pesquisar na internet alguma comunidade de quilombos na nossa região, aqui perto da nossa cidade. Daí, quando vocês acharem, vocês irão responder essas perguntas. Uma pesquisa que vocês fizerem, em cima da pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Qual é o nome da comunidade? Então, depois que vocês acharam, vocês vão colocar lá para achar. Comunidade de quilombos na região de Cerqueira César. Daí lá vocês irão encontrar. Então, vocês vão ter que registrar primeiro qual é o nome da comunidade, depois quando ela foi fundada, depois quais são as principais atividades desenvolvidas nela, depois são realizadas festas ou danças de origem africana,
quais? E qual é a importância dessas festas na comunidade? Então, essas são as perguntas que vocês terão que responder em cima da pesquisa que vocês irão fazer, tá bom? Então, essa é a atividade de Ciências, História e Geografia. Vamos para a língua portuguesa. Na atividade de língua portuguesa, eu vou mandar uma história, um vídeo de uma história falando sobre o Dia da Consciência Negra. Então, hoje deu tudo certinho. A atividade de Ciências, História e Geografia está complementando com a atividade de língua portuguesa. Após vocês assistirem essa história com muita atenção, vocês irão responder algumas perguntas referente ao texto, à história contada, tá bom? Então, preste atenção na história que vocês terão que responder as questões em cima dessa história. Então, aqui tá explicando, nessa história tá explicando certinho por que foi criado o Dia da Consciência Negra, qual o motivo, tudo certinho. Então, completa, né, a atividade de ciência. Então, preste muita atenção, depois a gente volta a conversar. Hoje é dia de colocar a mão na consciência, dia de relembrar a história, de valorizar aqueles que sofreram injustamente por conta da maldade humana. Hoje é dia de celebrar a luta de todos que lutam por igualdade. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. Um dia que muitas vezes passa desapercebido do real motivo da celebração. Você sabe por que foi escolhido o dia 20 de novembro? Bom, durante o tempo da escravidão, existiu um homem conhecido como Zumbi dos Palmares, que lutava pela liberdade da escravidão, sendo um dos líderes do Quilombo dos Palmares, um povoado de escravos fugitivos e negros livres que lutavam em prol da liberdade, vivendo refugiados nesse local, que durou cerca de quase 100 anos. Certa vez, Zumbi dos Palmares foi encontrado em seu esconderijo, vítima de uma traição. Foi preso e torturado. Teve a sua cabeça decepada. Foi coberta por sal fino, levado para o Recife e espetado em um poste em praça pública. Zumbi havia lutado durante anos contra as expedições militares que pretendiam levar os negros fugitivos novamente para a escravidão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil, dedicado a reflexões sobre a inserção do negro na sociedade. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar. A mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. O dia de hoje nos traz reflexões sobre o passado e o presente, pois sabemos que, apesar da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, a luta ainda continua, por igualdade, contra preconceito, racismo, uma luta por um mundo mais unido, por valorização das pessoas e suas diferenças. Dia da Consciência Negra, uma luta constante. Não cruze os braços, lute também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, se inscrever no canal para novos vídeos. Um grande beijo, Deus te abençoe e até o próximo! E aí, o que vocês acharam dessa história, hein? Eu achei uma história muito triste. E muito triste a gente saber que precisa estar lembrando o tempo todo que todos somos iguais. Não existe diferença por causa de cor ou de raça. É muito triste saber que essa luta continua até hoje, né? Uma questão tão simples, que é uma questão de respeito, a gente tem que estar relembrando, tem que estar
conscientizando uma coisa que deveria ser natural, o respeito, não é? Então, essa luta continua e a gente tem que brigar bravamente para os direitos de todos, não é verdade? Então, hoje representa um dia muito triste, né? Uma luta que vem vindo séculos e séculos, né? E a gente continua na mesma luta, tá? Então, vamos repensar, né? Nos nossos atos, nos atos das pessoas. E quando houver isso, vamos lutar. Temos direitos, né? Direitos de respeito, educação, saúde para todos. Como diz a primeira música, somos iguais, somos irmãos perante a Deus, né? E sem Deus não somos nada. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o mundo melhor. E tudo depende de vocês, crianças, que são o futuro da nossa nação. Tá bom? Vamos para as perguntas. Interpretação da história. Que dia é comemorada a consciência negra? Número 2. Qual a importância dessa data? Número 3. Você acha que essa data é importante? Por quê? E o que vocês trouxeram para a vida de vocês essa história, tá? O que mudou na cabeça de vocês? É isso que eu quero saber. Então, essa é a atividade de hoje. Fique com Deus. Ótimo feriado, ótimo final de semana. E segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, crianças. Vamos usar o dia de hoje para nos conscientizar, não é verdade? De respeito. Todos precisamos de respeito, seja quem for.